Olá pessoal, eu sou o Carlos Armite, seja bem-vindo ao canal Astrologia Sistêmica. Desde que Plutão entrou em Capricórnio lá em 2008, nós estamos observando grandes mexidas no mundo da política, da economia. A começar pela própria crise financeira que foi detonada ali, já em 2008, assim que Plutão botou o pé em Capricórnio. E essa crise financeira que se espraiou por todo o mundo e gerou crises econômicas em vários países, né, principalmente nos Estados Unidos, Europa e depois respingou aqui para o nosso lado, isso gerou uma massa de pessoas desempregadas, isso se somou com a própria nova estrutura da globalização, onde aquela velha indústria começa a deixar de existir por diversas razões, por causa da modernização, né, da robótica, por conta também das próprias adequações ambientais. Então você tem uma massa de pessoas que ficam desempregadas, geralmente na casa aí dos 40 anos, pessoas que muitas vezes não fizeram uma faculdade, porque naquela época em que eram jovens, valia mais a pena investir e entrar em uma empresa e se desenvolver dentro dela. E de repente essas pessoas se veem aí sem seus empregos, e isso também atingiu uma massa da juventude. Então isso cria um número de pessoas ressentidas com a modernidade, né, ressentidas com o padrão novo de desenvolvimento, e é a semente para que o extremismo, que os discursos extremistas comecem a florescer. E evidentemente você vai ter pessoas que vão financiar esse tipo de movimento, porque as coisas elas não acontecem sem que o dinheiro esteja rolando ali. E nesse cenário todo surge uma figura bastante sombria chamada Steve Bannon, que foi até certo ponto assessor do Trump e, vamos dizer assim, ele costurou as bases ideológicas do trumpismo e principalmente da ascensão da extrema-direita no mundo. Esse assanhamento da extrema-direita, ela veio em base pela ação de Steve Bannon, que se tornou o arauto desse pessoal, se tornou uma espécie de porta-voz desse grupo ressentido, desse grupo que quer fazer o mundo voltar para trás, voltar para aquele período que já não tem mais como ser retomado e que, portanto, quer destruir todas as instituições democráticas, quer destruir toda a estrutura de globalização que foi posta aí, porque eles se sentem os perdedores dentro desse campo da globalização. Então isso vem gerando uma série de tumultos aí. E na astrologia política, na astrologia mundial, Plutão representa, né, os movimentos extremistas. Todos os tipos de extremismos, independentemente se eles sejam de esquerda, de direita, se são extremismos com religião envolvida ou não, toda forma de extremismo, toda forma de regime brutal, toda forma de regime opressor que vem para destruir as garantias pessoais, que despreza os direitos humanos, que promove a perseguição de grupos, né, que prega a eliminação, vamos dizer assim, de certas camadas da sociedade, esses grupos são regidos por Plutão, pela face negra, pela face obscura de Plutão, que traz aí todo esse contexto do extremismo. E evidentemente que o trânsito de Plutão por Capricórnio fomentou também, né, dentro do signo de Capricórnio, que é o signo da administração, da política, da economia, né, ele tem feito com que este movimento extremista venha a surgir novamente num período em que a gente achava, né, por conta do mundo globalizado, do mundo com internet, do mundo robotizado, a gente achava que nós já tínhamos atravessado essa barreira, ainda com os resquícios, os últimos resquícios do nazifascismo foram enterrados de vez com o período do pós-guerra e depois com o fim da União Soviética, a derrubada do Muro de Berlim e, portanto, o mundo se tornando não mais polarizado entre essas duas potências e um mundo global, a gente achava que esses discursos extremistas já tinham perdido totalmente o lugar, mas não.
eles estão aí, eles se mantiveram e eles ganharam força e ganharam financiamento. E é isso que eu gostaria de colocar para vocês. Por quê? Quando a gente olha aqui para o Brasil, a gente vê justamente isso está acontecendo, né? A partir do momento em que houve uma mudança total na questão brasileira, onde as elites elas começaram a ver os seus espaços, principalmente os seus espaços de consumo, serem invadidos por pessoas das classes mais baixas, né, como ela começou a ver o pobre andar de avião, o pobre no shopping, né, como começou a ver que houve uma melhoria generalizada nessa questão, isso já foi o suficiente pela mesquinharia das nossas elites para que ela queira romper totalmente com a estrutura democrática. E nós estamos aí com todos esses acontecimentos que nós estamos vendo, e a ascensão de Bolsonaro ao poder foi, vamos dizer assim, a materialização, a consubstanciação dessa ideologia de ódio, dessa ideologia de elitista, vamos dizer assim, de extermínio, de gerar uma raça acastelada, né, uma elite acastelada nos seus privilégios, pisando com a bota da opressão política e econômica sobre a classe que elas ainda consideram como acorrentadas na senzala. Então essa ideia da Casa Grande Senzala, ela continua na mentalidade de Luciano Hang, né, de Carl Wieser e todos esses empresários que orbitam em torno do bolsonarismo. E evidentemente como uma eminência parda dessa história toda, inclusive agora investigado pela Polícia Federal e também dentro dos inquéritos aí que estão correndo com relação a fake news e tudo mais, a influência de Steve Bannon sobre a família Bolsonaro, com braço por meio de Olavo de Carvalho. Então toda essa rede de extremismo que tem abraçado essa população mais ressentida e tem jogado ali, né, catalisadores, frases, discursos, ideologias que fomentam o ódio e o extremismo no Brasil. O Brasil se tornou hoje, eu falei isso num vídeo lá atrás, um dos tripés dessa parte sombria que nós estamos vendo na humanidade, né? E portanto, né, esse tripé ele tinha suas bases nos Estados Unidos, no Oriente Médio, né, e da Europa uma parte, vamos dizer assim, acabou vindo parar aqui no Brasil. E hoje o Brasil é um ponto dentro desse triângulo extremista que a gente tem aqui no mundo, nesse período todo em que Plutão está muito ativo. E Plutão vai ficar em Capricórnio até 2024. Então é de se prever que haverá um desfecho para esta história até 2024. E esse desfecho pode ser favorável ou desfavorável àqueles que lutam por tirar o extremismo do mundo. O extremismo pode sair vitorioso com a saída de Plutão e a sua entrada em Urano, e isso vai ser extremamente problemático, e depois a gente pode desenvolver esse Plutão e Urano, porque não é uma coisa bonitinha, como muitos estão aí propalando, tá? E se houver uma vitória do pessoal mais da linha democrática e globalista, né, nós podemos ter uma outra configuração aí. Mas neste vídeo especificamente eu quero mostrar para vocês como que Plutão está ligado ao extremismo e como os extremistas têm Plutão muito forte no seu mapa, né? Então assim, eu quero que vocês acompanhem aqui, vou mostrar para vocês um mapa do Steve Bannon. Este mapa do Steve Bannon eu fiz com os dados que eu peguei no site da Astrodynamics. Então é o único site que traz um mapa lá com o nascimento ao meio-dia. No AstroTeme eles colocam o mapa como horário incerto. Então assim, eu vou deixar aqui com todas as reservas, como eu sempre faço com relação a essa questão de horário, né, gente? Então assim, esse é o horário que eu peguei ali naquele dado, mas pode ser que a coisa seja diferente. Então a gente fica sempre receoso com relação a falar de ascendente, das casas, mas dá para a gente já observar alguns pontos aqui, que é o que interessa para a nossa discussão, que é falar sobre Plutão e o extremismo. Falar da astropolítica, falar da astrologia mundial, né, como é que a gente detecta esses movimentos do extremismo e isso daí no mapa astrológico. Veja aqui, já de cara nós observamos que o Steve Bannon nasceu num dia de conjunção de Lua com Plutão. Tá? E a gente percebe
quando a gente estuda os trânsitos da Lua na semana, que toda vez que ela toca Plutão por trânsito, nós temos algum episódio envolvendo aí os extremismos, os discursos de ódio e coisa do tipo. Então ele tem isso, e justamente em Leão, que é um signo forte, né? Um signo de liderança, é um signo que influencia reis, né? Então ele tem toda essa característica da iminência parda, e o seu Sol aqui em Sagitário, Sagitário signo das ideologias, né? das crenças políticas, religiosas. Então ele pode ser voltado para o positivo ou para o negativo, e no caso dele ele usa essa energia solar em Sagitário para disseminar, para expandir, que é bem próprio da energia de Sagitário, regido por Júpiter, né, planeta da expansão, né, e ele consegue expandir isso para o mundo todo, né, através da sua energia do solar, né, do que ele irradia, vamos dizer assim, para o mundo todo, por meio desse Sol sagitariano. São essas ideias aqui que ele carrega do extremismo. Veja que este Plutão, ele acessa a Lua, que a Lua representa o emocional da população. Na astrologia mundial, a Lua representa a população e o emocional da população. Então ele consegue, com as forças subterrâneas de Plutão, através do discurso subliminar, ele consegue ativar na população, uma população que está no signo de Leão e que, portanto, ela está olhando e cobrando dos seus líderes algum tipo de movimentação e de posicionamento, e ela faz isso com base na estimulação subliminar, subterrânea, obscura, feita pela energia de Plutão. Então veja que o Steve Bannon traz isso no seu mapa astrológico muito fortemente, tá? E como ele é sagitariano e o seu regente é Júpiter, ele tem um Júpiter em Gêmeos, o que lhe dá um poder muito forte da palavra, de convencimento, Gêmeos sendo o signo da comunicação. Então ele tem um poder muito forte, ele consegue fazer com que a sua palavra chegue mais longe, porque é Júpiter, Júpiter é o signo da expansão, e ele mexe com a parte ideológica diretamente das pessoas, né? Então é algo assim bastante profundo. Ele também está ligado a Urano, um Urano aqui justamente junto com o nó do sul, que representa o passado, as concepções passadas, as crenças ultrapassadas, né? Urano representa, do ponto de vista da astropolítica, do ponto de vista da astrologia mundial, aqueles regimes que quebram as estruturas, né? Então ele pode ser assim aquela versão mais disfuncional do anarquismo, né? Vamos colocar assim, né? Aquela visão errada do anarquismo como algo assim com a destruição de tudo, né? Então essa visão anarcocapitalista, que é a posição típica aí do Bannon e do bolsonarismo, vamos dizer assim, ou seja, acaba com o Estado, acaba com lei de trânsito, acaba com todas as restrições para que eu possa exercer a minha liberdade de fazer o que eu quiser, inclusive a liberdade de agredir, de atacar, de matar, né, uma arma na cintura. É o faroeste, né? Então o Urano, infelizmente, gente, ele não é uma coisa tão bonitinha assim. O pessoal idealiza muito Urano e Aquário como sendo signos assim, ele tem esse lado, essa face obscura relacionada a esse anarquismo no seu sentido negativo, né? Não no sentido do anarquismo lá social e tudo mais, mas essa coisa da destruição de todas as garantias para que você possa fazer o que você quiser, ou seja, a lei do quem pode mais, né, chora menos, né? Então a lei do faroeste, o Urano traz isso daí. Em Câncer, que estimula o nacionalismo, que estimula o bairrismo, que estimula aquela coisa, eu junto com os meus, contra todos que são contra aquilo que eu acredito, né? Então, essa situação toda gera esse ponto de extremismo. Então, ele tem uma configuração muito forte de um mapa de extremista. E veja que quase também ele chega a ter uma conjunção, não chega a ser uma conjunção, porque nós temos aqui praticamente 9 graus de diferença, né? E para ser uma conjunção precisaria estar mais próximo, mas Marte e Netuno estão no signo de Libra. Libra que tem a ver com a questão de leis. Libra também é outro signo que as pessoas elas acham assim bonitinho, fofinho, e ele não é, tá? Só lembrar que Hitler tinha ascendente em Libra, né? E Marte em Libra, embora esteja num signo que não lhe é favorável, que é o signo oposto da sua regência,
tá? Mas chegando próximo de Netuno, ele traz esse aspecto da traição, esse aspecto de urdir tramas nos bastidores. E também é um signo das pessoas extremamente... Netuno, no seu aspecto negativo, ele mostra aquelas pessoas que são extremamente traiçoeiras, né? Na qual a gente não pode virar as costas, porque ele está ali com uma faca marciana próximo dele e pode enterrar nas suas costas. Então é uma pessoa perigosa. Steve Bannon, esse é o mapa de uma pessoa perigosíssima com esses aspectos aqui, tá? Agora, como é que está o trânsito para ele nesse momento? O que está se reservando em termos de trânsito para o Steve Bannon? Quando a gente coloca os planetas hoje aqui do lado de fora, e nem se preocupem pelo fato de estar aqui com o horário de Brasília, porque eu só estou preocupado com a posição planetária, não estou preocupado com as posições de ascendente e meio do céu, tá? Então assim, aqui é Norfolk, aqui é Brasília, não dá problema. Não, não há problema, porque não importa se você esteja em Norfolk, se você esteja em Brasília, né, o Sol vai estar aqui no mesmo grau, tá? O que muda de um lugar para o outro é ascendente e as casas, tá? Então veja só. O que a gente está vendo de interessante aqui? Plutão, gente. O Steve Bannon, ele começou a sair à luz, né, a ficar conhecido lá desde a questão do trumpismo, quando Plutão começou a se posicionar muito próximo da conjunção com o nodo norte dele, né? E veja que é Plutão de novo, né, gente? Plutão, que já é no mapa dele aqui, já tem uma ligação direta com a Lua, e num trânsito fortíssimo de Plutão, ele tem aqui essa questão toda de pegar o nó do norte, que ele entende como sendo a missão dele, né? Ele entende como sendo usar o nó do norte em Capricórnio, Capricórnio é o signo da política, da estrutura governamental mundial, né? Através de uma energia plutoniana. Então, a hora que entra aqui, ele se sente compelido a colocar em prática o seu projeto de criar um governo mundial de extrema direita, né? Então essa é a visão dele. Ele quer acabar com as democracias, ele quer acabar com as garantias constitucionais, com os direitos e colocar um regime mundial extremista. Este é o plano de Steve Bannon, mas ele é apenas um dos peões ainda dentro desse jogo, porque tem muita coisa por trás dele, né? Tem muita coisa por trás dele e são níveis e níveis aí de pessoas que estão envolvidas nessa tarefa de regredir o mundo para um processo ainda, vamos dizer assim, quase que absolutista, né? Agora, esse Plutão também está em vias de fazer quadratura, já está, na verdade, fazendo quadratura com o próprio Netuno aqui do Steve Bannon. Então, ele está cada vez mais com essa energia conspiratória que Netuno representa, esse aspecto da conspiração, né, do tramar as coisas, e inclusive numa casa 8, olha, eu posso colocar aqui para vocês que este homem já esteve envolvido no assassinato de alguém, tá? Talvez um dia isso fique descoberto aí, mas não só de pessoas, mas às vezes de ligações com governos que promoveram genocídios. Bom, não podemos nem dizer, né, não podemos deixar, aliás, de fazer essa correlação com a questão do Brasil, né? Afinal de contas, toda a tese negacionista do governo Bolsonaro, que levou à morte de quase 600 mil pessoas, né, por não acreditar nas vacinas, por não acreditar nas medidas da Organização Mundial da Saúde, tudo isso vem da ideologia do Steve Bannon. Então, isso aqui, para o caso brasileiro, confirma que o Steve Bannon é padrinho do genocídio brasileiro, né, do genocídio brasileiro praticado por Bolsonaro. Então, essa situação toda aqui, ela mostra um mapa extremamente complicado aí. Só estou olhando esse trânsito específico de Plutão, gente. Tá? Ele passou recentemente por um trânsito de Marte aqui. Então, provavelmente ele se sentiu aí empoderado e atiçado. Talvez ele tenha desenvolvido nessas últimas semanas uma nova fase do seu projeto, né? E inclusive me parece que teve reunião com o Bolsonaro, com o filho do Bolsonaro esses dias aí. Então há aí alguma coisa sendo tramada, sendo colocada. E ele vai passar pelo retorno de Marte. Provavelmente quando Marte chegar aqui em Libra no seu retorno, nós vamos ter aí novas notícias de Steve Bannon, uma nova mordida dele. E evidentemente ele vai também fazer, nós vamos ter a quadratura que vai acontecer entre Marte e Plutão, que é também uma quadratura perigosa que se avizinha aí para o final do ano, tá? Então, no final do ano aí nós podemos ter Steve Bannon novamente
aí como foco de situações em que ele vai estar colocando o seu poderio, o seu plano em marcha, e o Brasil, vamos dizer assim, hoje é, dentro do tabuleiro de apostas da extrema-direita, o ponto onde eles estão colocando a maior quantidade de fichas, tá? Porque eles sabem da situação aqui, sabem da instabilidade e estão apostando de que eles vão conseguir, através da estrutura política que eles financiam aqui hoje, né, extremista, que eles vão conseguir tomar o Brasil para eles e transformar o Brasil no celeiro da extrema-direita, do extremismo para as próximas décadas. Esse é o projeto. E a contar da mentalidade ainda imatura do povo brasileiro, nós somos uma presa fácil para que essa desgraça se abata sobre nós. Quando a gente analisa essas questões, a coisa fica extremamente preocupante. Se você viu o vídeo que eu lancei ontem sobre a Revolução Solar do Brasil, que vai ser um ano ariano, um ano regido por Marte, por disputa, por guerra, intolerância, briga e tudo mais, e ainda você vê esse mapa do Stephen Bannon, o que ele representa e como ele tem atuação direta sobre a família Bolsonaro e como ele aposta, ele e mais a extrema-direita mundial apostam no Brasil como sendo o polo, né? Porque ali na Europa as coisas estão meio que ainda com dificuldade de prosperar, como a Marine Le Pen, né, e outros grupos extremistas, e os que ele consegue ainda atuar têm uma relevância muito pequena, como Hungria, Ucrânia, elas têm uma relevância pequena no mapa geopolítico. Agora o Brasil, ele se torna aí um atrativo muito grande, porque como é um parceiro comercial com a China e como existe essa briga dos Estados Unidos com a China e que isso interessa para a extrema-direita fazer essa briga, o Brasil entra como um filão interessante de eles apostarem aqui. Então a gente vai analisar esse final de ano, os trânsitos de Stephen Bannon e os trânsitos no mundo vão estar muito complicados e para o Brasil também, né? Então a gente vai ter algum desdobramento nesse final de ano dessa situação toda, talvez uma nova fase desse plano Bannon para com o bolsonarismo, né? E todo o risco que nós estamos correndo aí de não termos eleições, de termos aí um aprofundamento do autoritarismo no Brasil. E isso vai durar até 2024, quando Plutão vai entrar. Ele dá uma entradinha rápida em 2023 no signo de Aquário, mas a sua entrada definitiva no signo de Aquário se dá em 2024. Né? E aí a gente vai falar um pouco mais disso lá para frente, o que vai representar esse Plutão em Aquário, que não é uma coisa tão fofinha como as pessoas estão imaginando aí, tá? E a contar do que nós estamos semeando, é quase certo que essa entrada de Plutão em Aquário pode trazer muitos problemas em termos mundiais e aqui no Brasil também. É por isso que eu falei para vocês, a nossa grande chance será lá em 2026, na conjunção de Saturno com Netuno no grau zero de Áries e sobre o Plutão do Brasil, que vai ser o ponto de inflexão. Ou a gente vai para o inferno de vez, ou a gente começa a escalada para o céu. 2026 vai ser um ano chave na nossa vida. Mas a contar do que nós estamos vendo, que hoje boa parte da população, você pode dizer que Bolsonaro está desgastado politicamente, com baixa popularidade, mas não o bolsonarismo. Essa que é a questão. Os ideais bolsonaristas é que muitos bolsonaristas hoje não veem mais em Bolsonaro a consubstanciação daquilo que eles gostariam que tivesse em termos de política. E se eles encontrarem outra pessoa que represente isso, eles vão migrar rapidamente para essa pessoa. Infelizmente, a maioria da população brasileira, ela tem um ideal bolsonarista, ela não tem apreço pela democracia, ela acha que a democracia é algo que atrapalha, ela acredita mais nos governos autoritários, do pega para capar, né? E nós temos aí já alguns candidatos despontando com esse mesmo discurso e que pode trazer aí alguma surpresa para 2022 se nós tivermos eleição nesses anos. Então o quadro é extremamente preocupante. Stephen Bannon está sim apostando suas fichas aqui, e isso não sou eu que estou dizendo, isso é a Polícia Federal, a investigação das nossas autoridades sobre o papel de Stephen Bannon aqui no Brasil. Tá?
tá? Está sendo feita essa semana a investigação sobre isso, então não sou eu que estou aqui colocando essa questão. Tá aí, é só você ler os jornais, né? Mas evidentemente as pessoas que são bolsonaristas, elas não assistem às mídias que contam a verdade, somente aquelas que contam aquilo que elas querem ouvir, né? E aqui no canal vocês sabem que eu vou falar justamente aquilo que eles não querem ouvir. Eles esperneiam, eles reclamam, eu vou lá e bloqueio e apago o comentário deles, porque no meu canal não é lugar para extremistas, para bolsonaristas. Recado dado, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.